Todo mundo consegue entender porque uma Ferrari 812 vale muito mais do que meu humilde Sandero RS. E todo mundo também sabe por que um Corolla, por exemplo, tem uma etiqueta tão mais salgada do que um Onix Sedan. Agora, pneu... isso aqui é um objeto preto, meio estranho, com um monte de letras esquisitas nas laterais e uma certa textura aqui na banda de rodagem, né? Olho nu, na verdade, você não consegue dizer muita coisa, a não ser que você seja um entusiasta bitolado que nem eu. Tem muita gente, inclusive, que acha que o pneu ele é esculpido ou moldado de um material só, uma borracha que é feita de uma certa forma e que a diferença de valores, na verdade, é por pura ganância das fabricantes. Não tem engano maior do que esse. Em um pneu como esse Ultra Compact, a gente tem por volta de 20 componentes separados, por volta de 10 compostos de borracha diferentes e uma série de materiais entre borrachas naturais, sintéticas, óleos, resinas e fora outros materiais como, por exemplo, lona, aço e em alguns casos até mesmo a presença de Kevlar, que é um material presente nos coletes à prova de bala. Em alguns pneus da Continental você tem o emprego de diversos compostos diferentes na própria banda de rodagem. Talvez seja um pouco difícil de perceber, mas o pneu ele fica um pouco achatado nessa porção aqui, especialmente aqui na área de região de contato com o solo. Isso significa que a cada voltinha que o pneu dá, ele se comprime, deforma um pouquinho e volta à sua forma original. A 150 km por hora, isso acontece 21 vezes por segundo. A gente está falando de mais de 1.200 ciclos como esse por minuto, pessoal. Você consegue imaginar o nível de calor e estresse que esses mais de 20 componentes separados desse pneu sofrem? E todos eles precisam trabalhar todos juntos em harmonia para entregar performance para o pneu. É uma situação de trabalho muito mais severa que até mesmo o motor, porque o motor trabalha em condições controladas, conta com lubrificantes e os próprios materiais do motor são muito mais rígidos. Agora, adiciona nessa equação as pancadas, buracos, valetas, as curvas que torcem todos esses mais de 20 componentes que precisam seguir trabalhando juntos em harmonia e que precisam suportar aí de 950 kg a mais de 2,5 toneladas de peso, que precisa oferecer performance para acelerar, para frear, para fazer curvas e ainda para evitar a sustentação hidrodinâmica, a famosa aquaplanagem. Precisa suportar temperaturas desérticas ou negativas. E isso falando só dos requisitos básicos de segurança, porque se você jogar nesse molho ainda a necessidade de atender a esportividade extrema, como esse exato Extreme Contact Sport 02, pessoal, aí é como se fossem esportes olímpicos diferentes, como maratona contra 100 metros rasos. Eu fiz essa menção ao esporte olímpico porque quando a gente olha para um pneu e todos esses dados e esforços assustadores que ele enfrenta, esse componente é literalmente como um atleta. Você vê um cara como o Usain Bolt, por exemplo, quebrando recordes olímpicos e você acha que talvez o segredo da performance dele está nos músculos, na indumentária, na sapatilha que ele usa. Na verdade não, pessoal, porque aquilo lá é o produto final. Da mesma forma que um pneu, o que você enxerga é um produto final de um processo extremamente longo e custoso de desenvolvimento. No caso de um atleta, cada músculo, cada poro, cada grama de comida que ele alimenta é feito para performar de uma forma sistêmica para você entregar essa performance. No caso do pneu é muito parecido, só que aí no caso os atletas olímpicos são um time de engenheiros que trabalham incontáveis horas para esse componente oferecer uma performance tão incrível. Um pneu é um sanduíche físico-químico extremamente complexo que envolve um time gigantesco, pessoal, entre engenheiros, físicos, químicos, matemáticos, pilotos de testes, técnicos de computação. Isso sem contar na complexidade do produto em si, a quantidade de testes que a gente nem imagina, testes de aquaplanagem, de resistência ao rolamento, de torção. A quantidade de elementos que a gente tem aqui, cada um deles são testados. Você vê esse pneu aqui, mas na verdade, para chegar nesse produto aqui, você teve dezenas ou centenas de combinações de óleos, de resinas, de diversos componentes que foram testados em diferentes configurações que nunca foram para a rua, porque a receita final é justamente o final de todo esse processo. Então, o trabalho de desenvolvimento de um pneu é um trabalho que não tem fim, na verdade. Até porque a concorrência nunca para e os próprios clientes, que na verdade são as fabricantes que desenvolvem os carros, também são cada vez mais exigentes porque os carros estão ficando cada vez mais eficientes. Faz alguns meses a gente visitou o Contidron, que é o centro de testes da Continental lá na Alemanha, em Hannover, e a gente viu uma pequena fração da complexidade que é desenvolver um pneu.
A gente conheceu, por exemplo, um dos simuladores mais complexos do mundo, que permite que você teste no ambiente virtual uma série de componentes do pneu e isso acelera muito o processo de desenvolvimento. A gente conheceu o AIBA, aquele sistema extremamente avançado de frenagem autônoma, todo computadorizado, que coleta uma série de dados preciosos e precisos com repetibilidade praticamente perfeita. A gente viu uma pista de testes que fica permanentemente congelada e aquela pista inclinada, então que coisa sensacional, aquele circuito que fica sempre 100% molhado, com um espelho d'água completamente controlado e o nível de sensibilidade e expertise que o piloto de testes precisa ter para tirar tanto dados objetivos quanto subjetivos. Fazer todo esse processo de pesquisa e desenvolvimento custa bilhões de dólares por ano, exatamente como as próprias montadoras investem para deixar os seus carros melhores e mais eficientes a cada geração. Agora, a grande verdade é que nem toda fábrica de pneu possui o porte, a estrutura ou mesmo o interesse em realizar um trabalho tão desenvolvido. E lá no Contidron eu experimentei isso na prática. A gente fez um comparativo instrumentado entre dois Golf GTI Mark VIII. Aliás, experiência sensacional poder dirigir esse carro, né? Um deles estava equipado com o Ultra Contact e o outro estava equipado com um jogo de pneus genéricos. A frenagem, pessoal, de 80 a 0 com piso molhado, a diferença foi assustadora, 10 metros no 80 a 0. 10 metros são duas picapes médias, é muita distância. Imagina uma situação de emergência, o que poderia acontecer. No circuito molhado, então, cara, a diferença de tempo foi de 15 segundos entre um carro e o outro, mas pior do que a diferença de tempo era a controlabilidade, o quanto que o carro escorregava com os pneus genéricos, parecia até um carro mais antigo. A engenharia toda que foi desenvolvida pela Volkswagen para fazer um carro sensacional como o Golf GTI foi literalmente arruinada pela escolha dos pneus. Foi literalmente como se você colocasse o Usain Bolt para correr de chinelos. Eu preciso que você pense a respeito sobre a suposta economia que você está fazendo colocando pneus de pior qualidade, porque você não está perdendo uma medalha olímpica quando a gente faz esse paralelo aí com as Olimpíadas. Na verdade, você pode estar colocando a sua vida, ou a vida do seu marido, ou da sua esposa, ou dos seus filhos em risco. Basta um pequeno imprevisto, um desvio emergencial que você precisa fazer, uma descida de serra molhada, onde o seu carro espalha, vai na contramão e tem um caminhão vindo na outra mão. Pessoal, os pneus são a única parte do seu carro em contato com o solo. Isso aqui é um investimento em segurança. Quando você compra um pneu de qualidade, você não está pagando a marca, você está pagando aquelas milhares de horas e todo aquele time de centenas de engenheiros, todo aquele processo de desenvolvimento que eu comentei. Você está pagando pelos melhores materiais, pelas melhores borrachas naturais, sintéticas, resinas, óleos e outros materiais que estruturam o pneu. Você está pagando por um processo de fabricação extremamente preciso e homogêneo, com variação mínima de balanceamento e dimensões. Gente, não existe milagre. Um pneu genérico ele custa menos porque ele toma atalhos no processo de desenvolvimento. Vai empregar menos materiais, materiais mais modestos, fornecedores mais em conta, vai empregar o quê? Variações mais generosas no processo de fabricação, vai copiar desenhos de bandas de rodagem de marcas mais famosas, mas sem necessariamente realizar todos os testes. A gente está falando de um processo de pesquisa e desenvolvimento muito mais raso. Não vai se investir o mesmo volume de horas para se desenvolver um pneu. Processo de testes terceirizados, se é que acontecem. Inovação em materiais, pelo amor de Deus. É por isso, quando você junta todos esses fatores, que você chega na equação de um pneu genérico ser mais barato. E, aliás, nem isso é mais desculpa, porque se você pegar o celular agora para ver o preço, por exemplo, de um Ultra Contact, você vai ver que nem isso mais sustenta como argumento para você escolher um pneu genérico. Mas eu entendo que para muita gente, algumas dezenas de reais fazem diferença, só que esse é literalmente o barato que sai caro. Cansei de ver em grupos de WhatsApp, mesmo no meu Instagram, pessoal, vários relatos de pessoas que, por exemplo, descobriram que esse pneu genérico ele acoplana muito mais fácil, que ele dura muito menos, independente do índice de durabilidade que ele consta. O semi-slick, então nem se fala, né, pessoal? Aquele pneu que parece de ultra performance, o cara põe no carro, vai para a pista, além de fazer um tempo péssimo, com uma volta e meia, o composto superaquece, o pneu está escorregando para tudo qualquer lado. Poucas coisas mudam de maneira tão dramática o comportamento de um carro quanto os pneus. E isso vale tanto para pior, como a gente está falando, mas também para melhor. Se você faz uma escolha para você fazer um upgrade de qualidade de pneu no seu carro, você vai ficar completamente abismado com quanto que você ganha de performance, segurança e controlabilidade. E pessoal, isso vale até para carros novos, infelizmente. A gente vê cada vez mais as fabricantes, as montadoras, tomando decisões que antigamente seriam inaceitáveis.
Você vê cada vez mais pneus genéricos saindo com um pneu original de fábrica de carros que não são exatamente baratos. São decisões baseadas em um certo respaldo técnico que vão orientadas pela questão de custo e na parte técnica no mínimo aceitável. Que é uma decisão que eu até compreendo em termos de modelo de negócio, mas que me entristece muito quando eu penso o quanto que um carro custa e o quanto de qualidade ele poderia entregar tendo um pneu melhor. Felizmente, você como consumidor pode compensar isso tendo um carro melhor, mais seguro e mais econômico utilizando pneus de primeira linha.